meus amores, estamos de volta com o seu canal Fundamento, onde juntos vamos aprender um pouquinho mais das Sagradas Escrituras, entender com profundidade, com detalhe a essência do Evangelho, o Evangelho este que é o poder de Deus para a salvação. Coisa esta que eu repito e repito todos os dias, porque eu sei que é a única maneira que Deus instituiu para salvar um pecador. Fica comigo no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e nos ajude a compartilhar o poder do Evangelho, a essência do verdadeiro Evangelho para as demais pessoas. E estamos aqui de novo com todos vocês para darmos continuidade no estudo sobre o novo nascimento. Gente, eu sei que eu sou suspeita para falar, mas não existe ensinamento mais glorioso para que alguém possa ensinar para outra pessoa, para outro ser humano, que não seja um novo nascimento. Eu sinceramente não entendo como as pessoas não têm prazer de ensinar com todos os detalhes, a essência, a criação, a nossa origem, a origem daquilo que somos, da onde a gente veio, aquilo que a gente é. Para mim é tão glorioso poder ensinar isso para vocês que eu realmente me emociono. E a gente tem visto nos últimos, principalmente no último vídeo, um panorama da condição humana diante de Deus, que não é nada bom, né? O diagnóstico da raça humana diante de Deus é gravíssimo, é crítico. Nada mais é que seres humanos mortos espiritualmente, separados de Deus, inimigos de Deus, condenados ao inferno. Simplesmente isso. E esse é o verdadeiro ensino do Evangelho. Qualquer coisa que te ensinem que fuja disso não é bíblico. E com quem que eu aprendi isso? Com Jesus. Porque não é isso que ele está falando com Nicodemos? Quando Nicodemos chega para ele, mestre, e blá blá blá, e não sei o quê, e porque tu é mestre, porque tu tem poder, e Jesus foi lá e falou para ele o quê, Nicodemos? Tu tem que nascer de novo, senão tu não vai ser salvo, tu não vai entrar no reino de Deus, ou seja, tu tá fora, tu tá condenado. Jesus não ficou falando, é isso aí, vai dar tudo certo, é isso aí. Não, Nicodemos, tu tá no caminho certo. Te santifica mais, Nicodemos. Nicodemos, obedece mais. Nicodemos, seja fiel no dízimo. Nicodemos, seja fiel nisso. Faça isso, faça aquilo. Nicodemos, para tu entrar no reino de Deus, para tu ver o reino de Deus, para te ser salvo, tu precisa disso, tu precisa daquilo, tu precisa fazer isso. Eu não sei, tá escrito isso na Bíblia de vocês? Porque na minha é categórico o ensinamento de Jesus. Ele fala, quer ser salvo? Nasce de novo. E ele vem e fala para Nicodemos que ele está morto. E a gente vai ver isso nos demais vídeos no decorrer da história. Mas os primeiros versículos do capítulo 3 é Jesus esfregando assim na cara de Nicodemos, com toda a educação, com toda a santidade do nosso Senhor, a condição dele. Porque ele se achava super bom. Ele se achava o melhor dos melhores. E sabe o que é o pior, digamos, de tudo isso? É que Nicodemos era bom mesmo. Nicodemos era uma boa pessoa aos olhos humanos. Ele era certinho, obediente, fiel, dizimista, ensinava a palavra. Não, provavelmente, depois, mais no final dos vídeos, eu vou falar para vocês com relação ao que a história paralela à Bíblia conta de Nicodemos em livros de judeus, fala que Nicodemos tinha uma filha. Então, repito, isso não está na Bíblia, são livros paralelos à história judaica e a gente vai falar sobre isso mais na frente.
Mas Nicodemos, se tinha uma filha, provavelmente tinha uma esposa, provavelmente devia ser fiel, porque ele era obediente à lei de Moisés. Então, só que não adiantava nada disso para Jesus, não adiantava ele ser fiel à esposa, não adiantava ele... Eu não estou dizendo que não é necessário isso, não estou dizendo que não seja necessário ser fiel, isso aí a gente vai ver mais lá para frente. Eu estou ensinando para vocês o ensinamento principal de Jesus, que Jesus não falou para ele que ele precisava de outra coisa, não falou para ele o que ele precisava fazer, não falou para ele como ele precisava ser, como ele precisava se comportar. Jesus não disse isso. Lógico que isso vem com o pacote depois do novo nascimento, que são as boas obras, mas aí a gente vai ver lá na frente isso e vocês vão aprender excelentemente. Não porque eu estou ensinando, mas é porque a Bíblia ensina. A gente só vai ler juntos. Então, Nicodemos era perfeito. E Jesus esfregou na cara dele a imperfeição dele, a situação crítica que ele estava vivendo e que toda a raça humana vive. Como comentamos no vídeo anterior, não é que estamos assim, mais ou menos malitos, mais ou menos enfermitos, mais ou menos doentinhos. Estamos mortos. Quem não nasceu de novo, né? Quem já nasceu de novo, esses vídeos servem para que vocês venham aprender com detalhes para ensinar e para crescer espiritualmente. Mas, então vamos lá. Eu prometi para vocês no vídeo anterior que hoje nós iríamos mostrar essa condição espiritual de morte do homem que herdamos de Adão, como vimos no último vídeo, que foi um vídeo bem forte, né, assim, polêmico, com grandes revelações e revelações bíblicas. Sempre esteve aí na tua Bíblia, mas é que nunca te ensinaram e tu nunca foi procurar. Então, mas como o interesse da gente, o interesse do canal é ensinar a verdade, ensinar o fundamento da verdade, que é a palavra, então a gente tem essa consciência de ensinar da parte de Deus e diante de Deus toda essa verdade, mas para ensinar essa verdade a gente precisa aprender ela. Então por isso que a gente vai atrás do estudo, do ensinamento, né? Então, só vamos recapitular um pouquinho e aí vocês vão acompanhar comigo aí na tela as imagens que relatam a condição espiritual do homem diante de Deus. Só lembrando que, um resuminho, Deus cria Adão do pó, dá a ele o fôlego de vida, que nesse fôlego de vida vem a alma e o espírito do homem, formando assim 3 em 1, corpo, alma e espírito. Deus vê que Adão não podia ficar sozinho, cria a mulher, cria. Quem são as criaturas de Deus? Adão e Eva. Da onde Deus criou Eva? Da costela de Adão. Vimos que por que a costela? Porque é da costela que se origina o sangue, aonde está a vida humana, porque a vida de toda a carne está no sangue. Levíticos 17:11. Então, nós vimos que a alma e o espírito de Eva foram herdados, passou para Eva, por aquela costelinha onde gerou um ossinho que gerou a vida de Eva, também veio transferido a alma e o espírito. Então, Deus dá a alma e o espírito para Adão e ele transfere para Eva. Agora a ordem de Deus agora, meus queridos, vocês estão no paraíso, vocês estão perfeitos, vocês estão vivos, corpo, alma e espírito vivo, o espírito vivo para se comunicar comigo, uma alma pura, só conhecedora do bem. Agora vocês vão ter relacionamento marido e mulher e vão ser fecundos e vão criar vão ter filhos para minha glória, filhos vivos. Pai vivo, mãe viva, filhinho vivo. Porém, o pai morreu, a mãe também morreu, filhinhos mortos espiritualmente. E essa é a triste história da nossa vida. Isso é evangelho. Creia tu ou não, acredite tu ou não. Tu pode questionar o que tu quiser. Essa é a minha e a tua história e a Bíblia ensina isso. Qualquer outra coisa que te ensinem é bobagem. E eu não tenho medo de falar. Então,
Eva herda a alma e o espírito de Adão, e a ordem é que os filhinhos herdem a alma e o espírito vivos de Adão e Eva. E a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Embora eles tenham obedecido a ordem de Deus, cresceram e se multiplicaram, e com isso se multiplicou e também a maldade humana, né? O pecado foi cada vez crescendo mais. A gente pode ver em toda a história da Bíblia que o homem sempre fazia o que era mal diante de Deus, e que o homem, Deus disse, o meu espírito não contenderá com o homem por muito tempo, porque o homem é mau desde a sua mocidade, desde que nasceu, porque nasceu morto. E aí a gente vai entender um pouquinho das consequências desta morte espiritual que nós herdamos do relacionamento de nossos pais, e que isso veio desde Adão e Eva. Meus amores, ficou claro até aqui? Tu conseguiu entender isso? O nosso Instagram, no final do vídeo, você pode ver no nosso Instagram, tem aí o espaço para vocês colocarem suas mensagens, enviarem suas mensagens, tirarem suas dúvidas, porque quando terminarmos esse estudo do Novo Nascimento, que sinceramente eu não sei quando vamos terminar, porque ainda tem muita coisa para falar. Vocês estão acostumados sempre a ouvir Nicodemos era um fariseu, hipócrita, que veio falar com Jesus de noite porque era um covarde, um hipócrita, e ele era mestre em Israel, e ele veio bajular Jesus, e Jesus deu um corte nele, e Jesus disse que para ele nascer de novo, para ele ver a Deus e o reino de Deus, ele tinha que nascer de novo, e tinha que nascer da água do Espírito, e acabou. Isso é o que vocês estão acostumados. Mas isso não é o que Jesus está falando. Não é isso, assim, tão sem graça, tão superficial. Tem muita história por detrás. E quem é que não se interessa pela sua história? História essa que depende da tua vida eterna, com Deus ou no lago de fogo por toda a eternidade. Então, não sei quantos vídeos a gente vai ter, vai ser o suficiente até que o Espírito Santo diga, até aqui já ensinou tudo. E aí depois a gente vai seguir com outros estudos. Só que quando terminarmos o estudo do Novo Nascimento, vamos fazer ou uma live ou um vídeo respondendo perguntas. Então, envie suas dúvidas, perguntas, porque eu sei que é um assunto bem delicado, um assunto polêmico, algo que a grande maioria nunca ouviu falar. Eu sei que vai ter muita gente que vai criticar, não vai acreditar em nada, e eu não me importo, eu respeito, sinto pena, mas respeito. Mas também eu sei que muita gente vai dizer, puxa, que legal, isso é o que faz lógica, como que eu nunca tinha ouvido isso antes, né? Então, envie seus comentários pelo Instagram, suas dúvidas e perguntas, porque a gente vai responder todas elas, tá? Seja numa live ou seja num vídeo, assim que a gente terminar. Mas eu vou avisar vocês. Então vamos lá, meus amores, vamos entender um pouquinho mais. Vocês, enquanto eu for falando, eu vou estar olhando aqui para as minhas anotações, e vocês vão ir acompanhando aí na tela comigo, tá? Nosso produtor vai fazer o trabalho mais difícil. Colocar aí na tela para vocês entenderem, tá bom? Então vamos lá. Nós vimos no vídeo anterior, inclusive lemos, né, lá no livro de Tessalonicenses, que Paulo diz que o Deus da paz santifique em tudo, o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito. Então, vocês podem ver aí na imagem. Gente, são imagens simples, que eu peguei da internet, da maneira que eu imagino, né? Na minha mente, né? Não é coisa da minha cabeça isso é bíblico. Mas eu procurei as imagens mais próximas da realidade bíblica para mostrar isso para vocês, tá? Então, somos corpo, alma e espírito. Então, a gente pode ver aí essa imagenzinha de um homem, né? Aonde tá aí o corpo, a alma e ali Deus soprando o fôlego de vida, né? O espírito, né? No homem, o espírito e a alma. Então, essa imagem aí, mais ou menos, resume aquilo que nós somos: corpo, alma e espírito. Deixa eu só ver se eu consigo dar uma melhorada aqui nessa luz. Vamos lá. Então,
a próxima imagem que vocês podem ver aí. O homem foi criado do barro e Deus sopra no homem, nas narinas, o fôlego de vida. E a gente viu no vídeo anterior que Deus sopra o que nesse fôlego de vida? A alma e o espírito. Então vamos entender o que é a alma, em primeiro lugar. O que é a alma? A alma é o centro das nossas emoções. Então vamos lá. A alma, meus amores, ao contrário daquilo que muito se ouve por aí, de que o espírito está na mente e que a alma é o coração, a gente deixou muito claro no último vídeo, vamos ver agora nas imagens, que não é nada disso, que não tem nada a ver com o espírito ser a mente e o coração ser a alma, nada a ver. A alma, ela é dividida em dois. Ai, Aline, o que significa isso? Sim, exatamente isso. A alma é o centro das nossas emoções e ela é dividida entre coração, sentimento, emoções e a mente, pensamentos, intelecto, inteligência e memória. Vamos lá, eu só estou lendo para vocês, agora eu vou explicar. Vamos lá, nós temos uma alma, que é o centro das nossas emoções, que a gente já viu que está correndo pelo nosso sangue, e isso é bíblico. E essa alma, ela é dividida em dois. Uma é coração, a primeira parte é coração, e a segunda parte é a mente. O coração é aonde abrigamos os sentimentos, as emoções. A pessoa que é sentimental demais, a pessoa que é dura demais, enfim, os sentimentos, o amor, o ódio, a bondade, a alegria, as emoções, a flor da pele, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, enfim, isso faz parte da nossa alma e ela faz parte do coração, de uma das partes da nossa alma. E a outra parte da nossa alma é a mente, aonde está os pensamentos, o nosso intelecto, né, a inteligência e a memória. Aqui, na nossa mente, onde dizem que é o espírito, a nossa mente faz parte da nossa alma. E aqui está a memória, deixa a memória por último, aqui está os pensamentos. Sabe aquele pensamento ruinzinho, malzinho, mesquinho, egoísta, encrenqueiro, problemático que a gente tem? E quase sempre é só pensamento ruim. Quase sempre é só pensamento ruim. O que tu quer? Um espírito morto, num corpo morto, com uma alma contaminada, perdida em delitos e pecados? O que tu espera de um pensamento de uma alma assim, contaminada pelo pecado, pela morte espiritual? Só pensamento que não presta, né? Então, esses pensamentos fazem parte da nossa alma. Não tem nada a ver com que é o espírito. Nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. É só questão de pensar, raciocínio. As pessoas ultimamente não, de muito tempo não pensam, né? Por isso sai tanta bobagem da boca delas. Mas vamos lá. Então, a mente é os pensamentos, o intelecto, a inteligência que Deus nos deu. A inteligência que Deus nos deu está na alma, não está no espírito, não tem nada a ver. Quando eu explicar para vocês o que é o espírito, vocês vão entender que não tem nada a ver. A inteligência, o intelecto, a capacidade, os dons, os talentos, tudo isso faz parte da nossa alma, que é dividida em duas partes, coração e mente. Então a nossa inteligência, o nosso dom, tudo aquilo que Deus nos deu está na nossa alma. E também está na nossa alma a nossa memória. Então, meus amores, isso aqui é para que vocês entendam que a nossa memória, ela é eterna. Ou vocês nunca leram lá em Lucas a história do rico e do Lázaro, que quando a
alma dele foi para o inferno, lá ele lembrava de tudo. Se o espírito fosse a mente e a memória está na mente, então significaria que era o espírito do rico que estava no inferno. E quem é que vai para o inferno? É o espírito? Não, é a alma. É ou não é? Não é a alma que é eterna. Então, era a alma do rico que estava no inferno e ele lembrava de tudo, ele tinha memória. E assim como o rico que foi para o inferno e levou a memória, todo aquele que é nascido de Deus e é salvo e vai para o céu, quando for arrebatado e quando ressuscitar, também vai levar a memória. Porque o que é que vai para o céu? A alma. Então, eu não vou entrar em detalhes agora, porque senão eu me empolgo e começo a falar das grandezas das Sagradas Escrituras. Mas essa história de que quem for para o céu vai esquecer, vai ter amnésia, né? Ou vai ter amnésia, ou vai ter Alzheimer, né? Eu não sei, mas a Bíblia fala que a gente vai ser perfeito quando a gente tem um corpo transformado. Vamos ser semelhantes a Cristo. Eu não lembro que Cristo tinha amnésia. Eu não lembro que Cristo, quando ressuscitou, tinha Alzheimer. Esqueceu de Pedro, esqueceu de Tiago, esqueceu... Não sei, mas na Bíblia de vocês fala isso? Que Jesus, quando ressuscitou, esqueceu tudo? Ao contrário. Jesus lembrava de tudo perfeitamente. E a Bíblia fala que nós vamos ressuscitar e ter um corpo igual ao de Jesus. É a nossa alma que vai para o céu, meus amores, e a nossa alma tem memória. Mas isso é o que dá. Não meditarem nas Escrituras para ensinar e ensinarem bobagem. Então, repetindo, somos corpo, alma e espírito. Deus nos deu com o fôlego de vida a alma e o espírito. Agora nós estamos vendo o que é a alma. A alma é o centro das nossas emoções, que é dividida em duas partes: mente e coração. Vamos usar a expressão mente e coração, porque é o que a gente está acostumado, mas agora a gente já sabe que a alma e o espírito estão aonde? Correndo aqui nas nossas veias, né? No sangue, que é a nossa vida. Então, mas a alma, sendo o centro das nossas emoções, ela é dividida entre coração, que são os sentimentos e as emoções, e a mente, que é os nossos pensamentos, nosso intelecto, inteligência, dons, capacidades que Deus nos dá, que Ele nos empresta, né? A inteligência para estudar, para ser um médico, para ser a sabedoria que vem dele. Tudo isso faz parte da nossa alma e a gente vai levar tudo isso. Por que vocês acham que Deus manda a gente meditar e estudar a Bíblia, crescer? Crescei. Paulo dizia: irmãos, eu oro por vocês todos os dias para que vocês cresçam no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, que vocês tenham entendimento, conhecimento, que, diga-se de passagem, muita gente é contra, que se estude, que se conheça mais de Deus, né? Mas isso aí é assunto para outros vídeos. Mas por que vocês acham que Pedro dizia: desejai ardentemente a palavra de Deus como leite, como um bebê deseja o leite materno para crescer, para aprender, para adquirir sabedoria? O Tiago dizia: quer sabedoria? Busca, pede, porque tudo isso vem de Deus e ela faz parte da nossa alma. E quando a gente partir, sermos arrebatados ou morrermos e ressuscitarmos, vamos levar a nossa alma com a gente, e a gente vai levar com a gente todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que aprendemos aqui, porque tudo que levarmos para a vida eterna com Cristo e com Deus é o que aprendemos aqui. Lá a gente vai continuar aprendendo toda a eternidade. O nosso Deus é infinito e todos os dias Ele vai nos revelar coisas novas, mas o lugar em que eu vou estar quando chegar na eternidade, seja pertinho de Deus, pertinho de Cristo, ou um pouquinho mais longe, vai depender do entendimento e do conhecimento, do meu crescimento espiritual aqui.
Então por isso que ele manda a gente meditar, por isso que ele manda a gente estudar as escrituras, conhecer. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e ao teu Filho, a quem tu enviaste. A gente precisa conhecer a Deus e ao Senhor Jesus. E isso faz parte da sabedoria, isso faz parte do conhecimento, do intelecto, da inteligência. Tudo isso Deus nos dá. Tudo isso vem dele e faz parte da nossa alma. E a memória também faz parte da nossa alma, porque a memória são as nossas lembranças, os nossos recordos, as nossas recordações. E mais na frente a gente vai ver com relação a recordar, porque tem muita gente que pensa que a gente vai sofrer amnésia, Alzheimer, quando chegar no céu, simplesmente porque não vai lembrar porque não quer lembrar das coisas ruins. Só ensina um absurdo desse quem não conhece as Sagradas Escrituras. Porque quando a gente conhece Deus de verdade, quando a gente nasce de novo e tem o entendimento, a gente entende que quando a gente tem um corpo transformado, igualzinho ao de Jesus Cristo, a gente vai pensar com a mente de Deus, a gente vai ter a mesma mente dele. Então, nada de sofrimento, de coisas ruins que passamos nessa vida vai nos afetar. Então, mas esse é um ensinamento mais lá pra frente, mas é importante vocês terem uma noção disso, tá bom? Então, vamos lá, vamos pra outra imagem que vocês vão ter aí na tela. Peguei uma imagem aí dessa figurinha como se fosse um espírito da pessoa, né? O espírito que é um espírito morto. A gente já viu a alma, agora estamos vendo o que é o espírito. Então, eu coloquei essa representação desse espírito morto e eu coloquei aí que a morte, a palavra thanatos no original, que é usada no Gênesis, significa separação ou inimizade, ou seja, o homem nasce separado de Deus. Já nascemos em pecado, separados de Deus, inimigos de Deus, mortos espiritualmente. Eu acredito que isso já ficou muito claro para vocês e essa é a realidade. Não adianta fugir, não tem para onde fugir. O único lugar para fugir dessa realidade é para onde? Para a cruz, meus caros. E pode ter certeza que é o lugar mais seguro. Para lá tu pode fugir. Pra cruz tu pode fugir. A hora que tu te der conta, meu Deus, tô morto em pecados e delitos, eu nasci assim por causa de Adão e não tem solução pra mim, eu já nasci fora do reino de Deus, eu já nasci condenada ao inferno, meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí tu pode fugir para os pés de Jesus, tu pode fugir para a cruz, porque lá é o lugar seguro, e é isso que ele quer. Por isso que esse panorama inicial, tanto Jesus ensinou para Nicodemos e que depois Paulo, em todas as cartas dele, principalmente na carta dos Romanos, que a gente vai estudar assim, mas assim, esmiuçando assim, o mais profundo do Evangelho na carta de Romanos. Então vocês vão entender que Paulo era o que estragava a festa. Paulo chegava estragando todas as festas, cortando o barato de todo mundo. Que, ó, porque a gente, né, a gente é bom, né? Olha, Deus é com a gente, não, Deus é comigo, porque eu sou o máximo, eu isso, eu aquilo, eu sou salvo, imagina. Paulo dizia: não é nada, tu é morto, trapo de imundícia são as tuas obras. Se alguém poderia se gloriar, esse alguém era eu. E eu, quando conheci Cristo, tudo isso aí para mim se tornou basura, se tornou lixo, trapos de imundícia. Então, essa imagem representa o nosso espírito morto, que está circulando no sangue. Se tu não é nascido de novo ainda, está circulando aí no teu sangue. E na vida das pessoas que tu conhece que não são nascidas de Deus, também está circulando um espíritozinho como esse aqui morto. Porque ele herdou do pai dele, que herdou do pai, que herdou do pai, que herdamos de Adão, né? Então, significa isso. Vamos para a próxima imagem. Essa imagem, ela é um pouquinho mais, assim, engraçadinha, irônicazinha, né? Mas é para vocês terem um entendimento um pouquinho mais do que acontece na vida das pessoas, por elas não ter o entendimento espiritual da condição de morta que elas estão diante de Deus, elas não conseguem entender o porquê do desespero da alma delas, do caos que é a vida dela, que muitas vezes é atribuído aos demônios,
a macumba, a inveja, eu não estou dizendo que não existem, os demônios existem sim, e a gente vai falar muito sobre eles para frente em vídeos específicos. Não digo que a inveja não existe, existe sim, mas atribuir a situação, o problema das pessoas a estas coisas ou pessoas não é bíblico. Então a gente vai explicar um pouco mais isso aí para vocês. Mas vamos lá, nessa imagem aí a gente vê a mesma imagem do espírito morto anterior, e aí do lado eu coloquei a seguinte, a imagenzinha da nossa alma, o espírito. Isso aqui é o que nós temos hoje, quem não é nascido de Deus, dentro do nosso corpo, do nosso sangue, das nossas veias circulando. Um espírito morto e uma alma que briga entre si. Mente e coração, isso sim, isso a gente sempre ouviu falar e é correto. Essa briga entre mente e coração, sentimento, razão, emoção, mas não tem nada a ver que a razão é o espírito, que a mente é o espírito. Agora a gente já viu que não tem nada a ver. Os dois fazem parte da mesma alma, mente e coração, mas existe um grave conflito entre os dois. Por quê? Porque o líder deles, porque o líder é o espírito, está morto. Aí a alma e o espírito estão fazendo a festa, ou a alma, que é a mente e o coração, estão fazendo festas dentro da gente, acabando com a nossa vida. E entre eles os dois não se acertam, porque aonde não há o espírito da luz há trevas, porque aonde não tem Deus tem confusão, aonde não tem o espírito de Deus tem confusão. Então eu quero que vocês entendam com essas imagens simplesinhas aquilo que acontece dentro de ti ou dentro das pessoas que tu conhece, da maioria das pessoas, das quase 8 bilhões de pessoas do mundo que eram assim antes de nascer de novo e da grande maioria que não é nascida. E vocês vão entender isso com mais detalhe. Então, a nossa alma tá aí. A nossa alma é a nossa mente e o nosso coração. Sentimentos e emoções, o coração, a outra parte da nossa mente, da nossa alma, a mente, o intelecto, a inteligência, os pensamentos e as memórias. Então esses dois, eles brigam entre si. Por quê? Vamos entender o papel do espírito do homem. Quando Deus soprou fôlego de vida, que ele soprou em Adão, a alma e o espírito, não era o Espírito Santo que Deus estava soprando em Adão. Ele estava soprando o espírito do homem. Aquele espírito que ia guiar o homem. Por que o homem precisava de um espírito para guiar eles? Porque o que é o espírito? O espírito é o meio de comunicação entre Deus e o homem. Não existe outra forma de se comunicar com Deus que não seja através do Espírito. Porque Deus é Espírito, Deus não é carne, Deus não é homem. O único que se fez carne, se fez homem, foi quando Deus encarnou na imagem, no ser humano, que é Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Aí sim era Deus em forma humana, mas Deus Pai é Espírito. E ele não fala com carne. Quando Deus se comunicava com Adão e Eva no jardim, Adão, tá aqui, os bichinhos, bota aí, Adão, o nome no elefante, Adão, caminha, governa, lidera, Adão, não come do fruto do bem e do mal, tá aí, Adão, tem 3 tipos de árvore no paraíso, tu pode comer de todas as árvores frutíferas, a árvore da vida também tu pode comer, que isso aí é um outro estudo lá pra frente, que é lindo, mas do bem e do mal não toca. Então, Deus se comunicava com quem? Com Adão, corpo, carne? Não! Com Adão, alma? Não! Deus é espírito e Deus não fala com carne. Aí tu vai começar a pensar um monte de coisa agora. Ué, como assim? Deus não fala com carne?
Ai, meu Deus, e a oração e coisa? Calma, tenha paciência. A gente vai estudar mais pra frente. Por isso que vocês têm que ficar aqui para aprender desde o início. Eu não vou passar por cima de nada. Eu vou ensinar na ordem correta. Chega de ensinamento pela metade, deturpado, começado do final para frente, tudo errado. É para aprender? A Bíblia existe, a Bíblia, a história da humanidade tem um começo, meio e fim. Começa em Gênesis, termina em Apocalipse. Não começou em Apocalipse e terminou em Gênesis. Não começou em Judas e terminou em Crônicas. Começou em Gênesis e foi até Apocalipse. É ordem cronológica. Então eu vou ensinar vocês cronologicamente. Quer aprender certo? Fica aqui. Não quer? Continua no erro, continua no engano, quebrando a cara, aprendendo tudo errado, sofrendo e o pior de tudo, continua condenado ao inferno. O espírito é o quê? O meio de comunicação que Deus deu para se comunicar com o homem. Deus é espírito, só pode falar com o espírito. Eu sempre costumo dar um exemplo seguinte. Eu costumo usar o exemplo, porque agora o meu celular não está aqui. Mas eu não tenho acesso a ele aqui agora. Eu sempre digo assim para entendimento, principalmente dos mais jovenzinhos, quando eu ensino o novo nascimento, que o espírito é como se fosse um celular que Deus emprestou para Adão, né? Emprestou para Adão, unicamente para Adão, e ele transferiu para Eva, e a ordem foi para multiplicar e transferir espíritos para outros, né? Então, isso já ficou claro, né? Então, é como se fosse um celular que Deus emprestou para Adão e disse: Adão, fica ligadinho que eu vou te ligar. Pra gente conversar. Aí, quando eu quiser falar contigo, eu falo contigo. E quando tu quiser falar comigo, quando eu quiser falar contigo, é a minha palavra. Eu vou falar contigo. E quando tu quiser falar comigo, tu vai orar. Porque esse é o ensino bíblico. Quer ouvir a Deus? Ouve a palavra dele, medita na Bíblia. Quer falar com Deus? Dobra o teu joelho e ora. Isso é o Espírito que faz. Porque Deus é espírito e ele não ouve carne, ele ouve espírito. Então, e tu pode discordar de mim, tu vai estar discordando da Bíblia, é problema teu. É problema teu, não me interessa. Eu estou ensinando para vocês o que a Bíblia diz. Então, Deus dá um espírito para Adão, depois Adão passa para Eva e eles passam para a gente através da multiplicação, dos nascimentos, um espírito para que a gente pudesse se comunicar com Deus. Só que Adão tinha um espírito vivo e Eva também, antes do pecado, antes de desobedecer, antes de morrer. Então eles conversavam com Deus e Deus dava o ensinamento, as instruções, as ordens, e eles conversavam com Deus, até que eles meteram a pata, fizeram tudo errado. E aí é como aquele espírito do homem, um celular. O celular tem bateria, se carrega. Quando o homem morre, Adão morre, é como que aquela ligação do espírito do homem com o espírito de Deus, com o próprio Deus, se desconectou, se separou, houve a morte, acabou a bateria. Explodiu a bateria, acabou, morreu. E agora o homem já não tinha mais a capacidade de se comunicar com Deus da maneira que Deus havia instituído. Então, o espírito é quem fala com Deus, não é a alma. Não é a alma. A alma é o centro das nossas emoções. Por isso, não adianta tu dobrar o teu joelho. Ai, meu Deus, o Senhor tem que ter misericórdia de mim. Faz justiça na minha vida, porque é o meu problema. E aquele choro, e aquele monte de coisa. Perda de tempo. Deus não ouve alma. Deus não ouve emoção, sentimento. Ai, mas isso é muito duro. É a verdade. E quanto antes tu entender isso, mais humilde tu vai ser para correr para onde? Para a cruz. Ai, eu não vejo a hora de ensinar a cruz para vocês. Eu não vejo a hora de ensinar a cruz para vocês.
de exaltar o nome daquele que está acima de todos os nomes, exaltar o nome de Jesus, o nosso Salvador. Mas a gente vai chegar lá com a ajuda do Espírito Santo e eu espero que a gente tenha tempo. Embora eu queira que o arrebatamento aconteça agora. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ensinar a verdade para que muitos filhos que estão por aí, que nem sabem que são filhos, venham ouvir o verdadeiro evangelho e venham nascer de novo. Então, o que aconteceu com a morte do homem? Essa imagenzinha do espírito morto. O espírito é o líder. O espírito é o meio de comunicação do homem com Deus. E a alma, que é o coração, os sentimentos e a inteligência, o intelecto, deveriam estar sujeitos ao líder, ao cabeça, que é o espírito. Com o espírito morto e a alma totalmente contaminada, porque a Bíblia fala que Deus disse que o homem, o desígnio do coração do homem é corrupto e mau desde a sua mocidade. Os pensamentos do homem são perversos. É a Bíblia que diz. A Bíblia fala que o coração do homem é corrupto. Que ele é desesperadamente corrupto, mau, cruel. E eu vou mostrar para vocês o panorama, a imagem. Sabe o raio-x? O raio-x, que a gente vai no médico e tira um raio-x para ver onde é que tá os problemas, os defeitos, os buracos, as coisas. Pois é, eu vou mostrar aqui para vocês nesses vídeos o raio-x da nossa condição espiritual e, gente, é crítico, é grave, mas tem cura, tem solução. Mas primeiro tu tem que entender o teu problema, porque senão tu não vai entender a cura como tu tem que entender. Tu vai pensar que a cura é conhecer Jesus, crer em Jesus, como aqueles lá do primeiro vídeo que eu falei para vocês, que muitos creram em Jesus pelos sinais que ele fazia, mas eles não criam em Jesus como Salvador. Então, para tu chegar a Jesus da maneira correta, como Senhor e Salvador da tua vida, para te resgatar da morte eterna, tu primeiro precisa entender o teu diagnóstico letal, mortal diante de Deus, tá? Então, o líder morto, a alma, faz a festa. Aí por isso eu botei essa imagem aí. É uma luta constante aí com o líder morto entre o coração, que são as emoções, e o pensamento, a inteligência, a razão. Por quê? Porque o homem, na sua natureza caída, não consegue pensar nada bom. De vez em quando ele pensa alguma coisinha boa, de vez em quando ele faz alguma coisinha boa. De vez em quando. E aí tem ali o coração, os sentimentos e as emoções que estão ali guerreando. Porque o líder, o espírito está morto, aquele que deveria dar instrução, guiar, faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque o espírito do homem, recebe as informações de quem? Do próprio Deus, do Espírito de Deus. Agora, se o espírito está morto, não tem ligação entre Deus e o homem. Então, a alma está solta. A alma que é dividida entre mente e coração está fazendo a festa. E consequentemente está sofrendo. Consequentemente está sofrendo por isso. Então, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso aqui é o que acontece dentro de ti. Isso aqui é o que acontece na vida das pessoas. Existe um conflito muito grande entre as emoções e os pensamentos, porque eles estão, a alma e o espírito, digamos assim, isso aqui está dentro da gente, tá? A alma e o espírito estão dentro da gente. Aqui está o espírito morto. Eu sempre gosto de dar um exemplozinho assim para ficar um pouco mais claro. Aqui está o espírito morto. E aqui está a alma. A alma está contaminada pelo pecado. Coração corrupto, enganoso, pensamentos cruéis, mesquinhos, egoísmo, enfim, tudo aquilo que Adão descobriu quando morreu. Então,
esse espírito deveria dominar a alma, mas está ao contrário agora. O espírito morto, a alma está dominando esse espírito. E aí como é que vai dar certo isso? Tu acha que vai dar certo? A alma dominando o homem, emoção, tudo podre, tudo errado, caída, natureza caída, pecaminosa. Só de vez em quando sai alguma coisinha boa. E isso foi Jesus quem falou, não é eu que falo pra ti não. Um dia, não sei se vocês lembram da história, ou se vocês já leram, está na Bíblia de vocês, eu juro que tá lá. Um dia Jesus falou assim, tinha um grupo de pessoas, e Jesus falou assim, vocês aí, que são maus, ou escuta, é Jesus quem falou. Qualquer objeção, discute com ele. Vocês que são maus, às vezes sabem dar boas dádivas aos seus filhos. Acaso o teu filho vai pedir um pão e tu vai dar uma serpente, uma pedra? Quem lembra desse texto bíblico? O que foi que Jesus falou? Vocês que são maus, às vezes fazem coisas boas. Jesus foi categórico, ele afirmou aquilo que nós somos, maus. E tem gente que se acha muito bom, tem gente que acha que, uau, eu sou o cara, olha o que eu conquistei. E ainda tem a cara de pau de colocar o Espírito Santo, colocar Deus na história. Olha o que Deus nos deu, olha o que Deus fez por mim. Às vezes eu me empolgo. Então, não tem como dar certo. Vamos para a próxima imagem. E aí aparece, eu pedi para o meu esposo fazer para mim, algo assim que eu tenho na minha mente, mais ou menos como é a tristeza da nossa alma. Porque a coitadinha, ela sabe que ela está condenada. Então, dentro das veias do não nascido de Deus, daquele que não nasceu de novo, é exatamente isso aqui, meus amores, que está acontecendo agora. Exatamente isso aqui. Essa imagem de uma pessoa presa, aprisionada, pronta para cair no inferno, no lago de fogo. É abrir essa grade, ela vai diretamente para o inferno. Ou seja, se ela partir desse mundo sem nascer de novo, o que espera ela é o inferno e futuramente o lago de fogo e enxofre. Então, a alma nascida, condenada ao inferno, ou seja, a alma que nasceu, que herdou a morte espiritual de Adão, ela está presa, ela é escrava do pecado, ela é escrava das emoções, dos sentimentos, do coração corrupto e enganoso, dos maus desígnios, dos maus pensamentos, de uma inteligência usada para o mal, astúcia, estratégia, cobiça, interesses, olhar para o próprio umbigo. Essa é a alma. Isso é o que está dentro da gente, que ao mesmo tempo que ela sabe que ela está condenada ao inferno, porque ela tá ali presa, só esperando o momento de ir para o inferno, ao mesmo tempo ela geme, ela chora, ela é escrava desse pecado, ela está desesperada. Caiu aqui a minha folha. Ela está desesperada. Por quê? Porque aonde que a alma está? No sangue. Aonde que o espírito morto está? Também no sangue. Os dois estão ali. A alma está pegadinha no espírito morto, dominando ele. Aqui, dominando. A alma, embora... Olha como o ser humano é terrível. A alma contaminada é terrível. Ao mesmo tempo que ela ama o pecado dela e ela tá agarrada naquele espírito morto ali, em outras palavras dizendo, tu tá aí, bem feito,
e ela quer fazer a festa, e ela quer pecar, e ela quer fazer mal mesmo, a justiça com as próprias mãos, o sentimento é forte dentro dela, tudo que não presta tá ali, ao mesmo tempo ela tá desesperada porque ela sabe que ela vai pro inferno. Olha que loucura! Olha que loucura! Daí tu consegue entender por que as pessoas sofrem tanto, por que as pessoas estão depressivas. A alma, ela tá presa, ela é escrava do pecado, ela tá dentro da pessoa, no sangue da pessoa, angustiada, triste, vazia, sempre procurando alguma coisa para preencher. Pode ser a pessoa mais linda, mais rica, mais perfeita, que tenha tudo, mas ela não tem paz. Ela sempre vai ter um problema, uma dificuldade, um complexo, algo ruim dentro dela, porque isso que é a alma. A alma que domina o espírito que está morto, que o líder dela não governa ela, que é o espírito que Deus deu, que recebia a instrução do próprio Deus, não dá mais a instrução para ela. A alma faz o que ela quer, o coração faz o que ele quer, o pensamento age como quer. Pensamentos ruins, negativos. Por isso que a gente vê a alma, meus amores, isso aqui é o que acontece dentro de ti, dentro dos quase 8 bilhões de pessoas que não são nascidas de Deus. A pessoa é cruel, a pessoa é má, a pessoa só faz o que não presta. Não foi o que Jesus disse? Vocês que são maus. Quando a gente meditar no livro de Romanos, vocês vão ver que Paulo diz que não há ninguém que faça o bem, que não há um justo sequer. A raça humana está caída, sem solução para ela. Por isso que a alma sofre, porque ela está aqui, ela está presa, ela sabe que ela vai para o inferno a qualquer momento. Por isso que a pessoa luta tanto, com dúvidas, com medo, com depressão, com angústia, com aquilo que eu comentei no começo. Às vezes a gente atribui, né? Muito se fala que a pessoa sofre, que a pessoa é depressiva, porque é demônio, porque é inveja, porque é macumba, porque cada uma dessas coisas tem uma participação, sim, mas a alma da pessoa está desesperada, condenada, depressiva, angustiada, horrível, podre, porque ela está morta espiritualmente. Porque ela quer fazer a festa e ela tem a liberdade para fazer isso porque ela ama o pecado dela. E aquele que poderia convencer ela do pecado está morto lá. Aquele espírito que poderia receber a orientação do Espírito Santo de Deus para passar informação para aquela alma, está morto. Gente, eu não sei se eu tenho a capacidade de explicar para vocês o entendimento disso. Eu só posso rogar ao Espírito Santo que convença vocês dessa verdade, porque é isso que acontece na vida das pessoas que não são nascidas de Deus. A alma dela está presa, ela é escrava do pecado, e a gente vai ler isso em versículos bíblicos daqui para frente. A gente vai continuar estudando o raio-x da raça humana, o diagnóstico da raça humana, e aí vocês vão entender a razão pela qual vocês precisam nascer de novo. Nada é por acaso. Jesus não sentou com Nicodemos para discutir religião. Jesus não sentou com Nicodemos para discutir poder, política, negócios, como crescer, estratégias para crescer, para o nome ser poderoso. Jesus não sentou com Nicodemos para falar do grupo político da época. Jesus não sentou com Nicodemos para dar instruções para ele daquilo que ele tinha que fazer para ser salvo. Faz isso, faz aquilo, obedece, sacrifica. Faz isso, faz aquilo. 3 passos para nascer de novo. 5 passos, 7 passos para isso, para aquilo, para aquele outro.
Jesus não sentou com Nicodemos para dizer: Nicodemos, se tu ir lá, se tu fizer isso, se tu pegar isso, essa coisinha aqui, esse objetinho aqui e botar lá na tua casa e orar 3 vezes por dia, tu vai nascer de novo. Jesus nem sequer falou de fé para Nicodemos. Porque hoje em dia tudo que importa é a fé, né? É a fé que importa. É claro que a fé importa, mas a fé bíblica, a fé verdadeira que a gente vai estudar daqui para frente. Mas Jesus nem sequer tocou em fé nessa primeira parte, conversando com Nicodemos. Ele vai falar mais no final da fé verdadeira, da única fé. A Bíblia fala que só existe uma fé. Isso está escrito na tua Bíblia, só existe uma fé. Mas Jesus, nessa primeira parte do diálogo, não falou nada. Nicodemos, para tu nascer de Deus, tu tem que agir a tua fé. Meus amores, Jesus sentou com Nicodemos para mostrar para ele que ele estava perdido e que a única maneira de ele ser achado, de ele ser resgatado do inferno, era nascendo de novo. Então, eu me despeço de vocês aqui e no próximo vídeo nós vamos dar continuidade nesse ensino profundo do novo nascimento, com novas revelações bíblicas, com prova bíblica da condição espiritual do homem e da solução para este problema. É só problema, até agora eu só te falei de problema, mas tem a solução. É claro que tem. Mas eu estou falando todos os problemas para chegar na solução, para que vocês venham se alegrar com a solução. O que é evangelho? Boas notícias. É claro que tem boas notícias, mas primeiro encara a realidade. Primeiro encara a realidade, desce do pedestal. Encara a realidade primeiro. Da má notícia. E depois tu vai dar valor para a boa. E tu vai desfrutar dela como nunca. Agora com entendimento bíblico, com entendimento correto, com a certeza de que tu é um filho de Deus e que nada nem ninguém pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu me despeço de vocês e peço que o Espírito Santo convença vocês dessa verdade. Até a próxima.